Boa noite, professora. Sou Marcos Paulo do grupo 3. A gente está fazendo um trabalho de metodologia do ensino da matemática da habilidade 21. E é isso. Boa noite, professora. Aqui é o Lucas Carinha de Oliveira. O livro que a gente está estudando é o livro do Biatini, do 7º ano. Ficou dividido com o Marcos pegando a primeira parte de análise e eu fiquei com a parte da crítica. Olá, meu nome é João Victor. A gente vai falar do livro Trilhas, do 7º ano. Eu vou ficar com a parte de análise e o Pablo vai ficar com a parte de crítica. Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Pablo Turca e já vou apresentar o nosso trabalho. E aí, professora, tudo bem? Meu nome é Marcos Paulo, como eu falei antes, eu faço parte do grupo de metodologia do ensino da matemática, do grupo 3, e eu vim aqui falar um pouco sobre o livro do 7º ano, o Bianchini, né? A partir de simetria. Eu vim fazer uma análise para poder ver se o livro ele reconhece e constrói algumas das figuras obtidas pela simetria, rotação e reflexos, usando instrumentos de desenho ou software de geometria. Então, o que eu posso analisar do livro? A gente já começa com algumas imagens, né, que são do nosso cotidiano. E a gente repara que ele dá alguns exemplos bastante legais para um aluno do 7º ano, né, que são exemplos reais, porque às vezes a matemática ela fica muito do mundo da imaginação. E nesse livro aqui não, eles tentam colocar sempre um pouco da realidade, né? Assim como mais para frente ele vai falar também sobre as figuras, aqui ele coloca um pouco da realidade vivida no nosso dia a dia, né? E alguns exemplos clássicos da simetria, como o Palácio de Agra na Índia, né? É um lugar muito simétrico. Ele explica muito bem como que é a simetria, como funciona e como podemos fazer sem mesmo usar um espelho, né? Porque a maioria das vezes a gente aprende que é necessário uma linha e uma parte seja igual a outra, ou seja, que a gente espelha a outra parte, mas nem sempre a gente precisa espelhar, né? Assim como ele montou aqui nesse desenho aqui. E é muito interessante que isso ajuda no raciocínio do aluno, né? Ajuda na memorização, ajuda a pensar sobre, e isso eu acho que agrega bastante qualidade ao livro, né? Assim como a gente repara também que o livro ele é formado por muitas cores, muitos desenhos, e isso chama a atenção do aluno do 7º ano, né? Isso vai ajudar o aluno a ter um pouco mais de concentração, vai ter um pouco mais de inspiração, né, do aluno. E aqui ele não abandona a parte das figuras geométricas, né? Exemplo, usando só a parte real, não. Ele usa as duas partes, as figuras geométricas e as figuras do nosso dia a dia. E eu acho isso bastante interessante para o aluno, principalmente do 7º ano, né? Que normalmente se distrai com qualquer coisa, e o livro ele é bem dinâmico, né? Trazendo os dois lados. Em questão das questões do livro, também é uma qualidade muito boa, e tem algumas questões que eu queria ressaltar aqui, que para mim chamam bastante atenção, que é essa questão 6 aqui, ó. Ela dá uma valorizada no livro, porque não que seja uma questão difícil, mas por ser uma questão que faz o aluno ter que sair meio que da zona de conforto, de sempre falar, se é ou não. Exemplo, isso é simétrico ou não? Não. Mas por que não é? Como a gente deixa simétrico? Eu acho que isso dá uma qualidade muito interessante para o livro, e não é só essa questão, tem algumas outras questões aqui bem interessantes, né? Aqui também a gente vai ter que ver sobre a simetria em relação a uma reta, que nada mais é a própria simetria, só que agora a gente vai ter um ponto, ou seja, uma reta, vários pontos, né, que vai dar uma reta, e a gente vai ver que um lado vai ser simétrico ao outro em relação a essa reta, né? Porque agora a gente vai começar a usar isso. E o livro ele traz
com uma excelente qualidade essa representação, mais uma vez, usando a realidade, nessa visão noturna do Congresso Nacional em Brasília, e usando também um pouco da nossa imaginação, né? Que é essa outra imagem aqui, que parece uma mesa de ping-pong. Eu acho que isso agrega muito ao livro, né? E é interessante, né, que como o livro é aqui para o Brasil, né, para os alunos do 7º ano do Brasil, colocar algo que não seja tão distante. Exemplo, isso fica em Brasília, essa imagem fica em Brasília. Então, traz para a realidade do brasileiro, né? Eu sei que Brasília é um pouco distante daqui do Rio de Janeiro, né? Mas se torna bem mais familiar do que algo que seja em outro país, né? É bastante interessante também, ó, eu não comentei sobre ainda, mas a forma da linguagem do livro, uma didática bem compreensível para todos os públicos, né? Com mais questões aqui propostas e uma qualidade também muito boa. Praticamente, essa é a análise do livro, né? É uma análise muito boa, um livro que ele vem de um autor que ele é especializado nessa área, né? O Bianchini é especializado no ensino fundamental e no médio, mas ele tem mais livros para o ensino fundamental, então acho que isso agrega também muito valor por fora do livro, né? Eu queria também só ressaltar que nesse livro aqui ele é uma edição mais antiga, né? Quando eu entrei no site do Bianchini para poder ver, eu reparei também que tinha algumas relações com o GeoGebra, né? Que nesse livro aqui ele não mostra, né? A gente pode ver aqui que não tem a parte que junta com o GeoGebra. Mas no site afirma que tem como colocar as figuras no GeoGebra e isso com certeza qualifica mais ainda o ensino, né? E essa é a análise do livro Bianchini. Olá, professora, aqui é o Lucas. Estarei apresentando a parte crítica do livro do Eduardo Bianchini, do 7º ano. Aqui na primeira parte da introdução, ele fala sobre a beleza, o equilíbrio e a harmonia que a gente encontra na natureza. E como a gente usa isso nas criações artísticas. Aqui, por exemplo, a gente vê a borboleta e essa flor, e como a simetria e a harmonia dessa simetria a gente pode usar, como aqui fez o Taj Mahal lá na Índia, essa construção. E ele já começa apresentando o livro, mesmo sem você conhecer o que é simetria, ele te dá, no caso para a criança, uma experiência simples de como ela pode encontrar simetria nos objetos. Aqui ele faz uma experiência de dobrar um papel e fazer um corte nesse papel, de tal forma que quando você abrir ele, você vai ter um eixo de simetria. E é interessante isso, que é bem útil na aplicação do dia a dia e fica fácil da criança entender de forma simples, sem precisar de conceitos, de definições, de todos os esquemas teóricos, entendeu? Fica mais fácil dela pegar na prática. Já em segundo caso, ele já começa a passar de um eixo de simetria para vários eixos de simetria, já começa a expandir esse conhecimento, as definições mesmo, né? Temos muitos exemplos aqui de reconhecimento de simetria para a criança olhar e já ter uma ideia do que é simétrico, o que não é simétrico. Muitos exemplos também no quadriculado. Outra parte também que eu achei importante ressaltar é que aqui ele usa bastante obras de artes. Aqui, por exemplo, temos uma pintura a óleo em tela fixa, em madeira, de Luiz Sassilotto, e uma pintura também de óleo sobre tela de Milton da Costa. Duas pinturas aqui ao lado que representam essa simetria, na obra de arte, né? Na vida das pessoas mesmo. Aqui também ele apresenta sobre uma simetria de eixo, no caso aqui horizontal, do Planalto de Brasília, né? E do Congresso Nacional. Então ele usa muito a imagem do dia a dia, das coisas que são reais no caso, né? Para poder a criança ter uma
ideia mais clara do que ela está aprendendo. Aqui no finalzinho ele usa a simetria transposta, né? A outra obra de arte aqui num tapete de desenhos da cultura Navajo. E no final ele apresenta também aqui, relembrando aquela parte introdutória da simetria com papéis, né? Com recorte. E ele faz também aqui uma analogia da bissetriz e a simetria. Falando que a bissetriz de um ângulo é sempre simétrica, porque ela é o ponto simétrico do ângulo, no caso. E eu achei muito interessante o livro porque ele aborda de forma simples, de forma intuitiva muitas das vezes, e com muitos exemplos da vida real, do cotidiano das pessoas, obras de artes e arquitetônica. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que o livro, uma crítica mais negativa, no caso, é que o livro não deu uma proposta de simetria de rotação. Ou se deu, foi muito pouco, foi mínima. Ou seja, essa foi uma deficiência do livro, que ele poderia ter botado mais demonstrações de rotação de simetria, né? E essa é a minha apresentação crítica do livro. Obrigado. Olá, professora. Meu nome é João Victor. Estarei fazendo uma análise do livro do 7º ano, Trilhas. Aqui a gente começa aqui com o sumário, né? A parte de figuras geométricas. Logo aqui dá para perceber que tem o assunto tópico simetria. E aqui ele vem abordando simetria de reflexão, rotação, translação, plano cartesiano. Então vamos lá até a página 161 para falar um pouquinho mais disso. Aqui ele começa abordando a simetria de reflexão, que a gente já nota que ele usa um exemplo bem chamativo, né? Fácil entendimento para as crianças, para chamar a atenção. E aqui ele explica um pouquinho sobre a simetria de reflexão, né? Que seria como um espelho que divide igualmente. Ele usa uns exemplos aqui embaixo, ó, também é de fácil entendimento. Fica bem legal aí, bem didático para as crianças. Aí depois já vem para a simetria de rotação. Ele explica, né, que a partir de um ponto fixo você consegue ir rotacionando como uma circunferência. Ele usa o exemplo aqui dos escoteiros, usa os bonequinhos aqui, ó, bem legal, com as bandeiras explicando. Fica bem legal para as crianças entenderem. Descendo um pouquinho mais, a gente acha a simetria de translação, que era como se você repetir as figuras em diversas partes do plano, podendo mudar de posição, enfim. Aqui ele fala um pouquinho mais disso. Sobre a parte de reconhecer figuras, a gente nota que tem diversos exemplos nesse sentido. Assinar com X as figuras em que é o eixo de simetria. Aí aqui o aluno identificar e marcar. Aí aqui ele mostra os desenhos da Fernanda. Tem bastantes exemplos desse aqui, ó, para o aluno identificar e reconhecer. Bem legal. Na parte de construir figuras, a gente nota que ó, no exemplo 2 ele pede, ó, agora de maneira parecida desenhe a simétrica de cada figura a seguir em relação ao eixo E. Então também temos que uns exercícios que incentivam a criança a construir essas figuras. Sem usar instrumento de medida e sabendo que o eixo é simétrico, calcule o valor do ângulo. Que a gente vai ver sobre isso. Na parte de usar instrumentos geométricos, eu já achei que o livro pecou um pouquinho, que ele só botou um exemplo. Vou achar aqui para
para mostrar. Só nessa número 8 aqui que a gente nota que ele pede para usar um instrumento de desenho, que é o transferidor. Mas é só para medir a rotação do ângulo. Então a gente nota que o livro pecou um pouquinho nesse aspecto. E sobre softwares, ele não cita em nenhuma parte do livro. Ele não pede para o aluno exercitar nada sobre isso. A última parte do livro, sobre representações planas de obras de arte, a gente acha aqui uma curiosidade, ele até destaca em amarelo para chamar a atenção do aluno. A gente acha que alguns artistas como o holandês Marit Cons usam em suas obras conceitos de simetria. Você pode construir uma figura usando o conceito de simetria, como a reflexão, a rotação e a translação. Para isso, construa outras duas figuras simétricas na imagem em relação aos eixos representados na malha a seguir. Aqui, ó, bem legal. Mostra bem bonito, por sinal, a figura, né, a obra de arte. E a gente notou que o livro cumpriu esse requisito aqui. Então é isso, professora. Encerro aqui a minha análise. É um livro, assim, bem legal, bem didático, mas que ele podia dar uma aprofundada mais nesse aspecto 2, né, de utilizar instrumentos de desenho, softwares. Ok, professora? Muito obrigado. Olá, professora, tudo bom? Espero que esteja tudo bem. Como eu disse na apresentação, né, meu nome é Pablo, primeiramente, prazer, tá, professora? Eu vim aqui para falar um pouco sobre o livro feito do sistema Trilhas, né, do 7º ano. Antes de começar, vamos só mostrar a capa do livro aqui. Aqui, ó. Esse é o livro, tá, professora? Ele tá escrito módulo 4 aqui, porque esse sistema de livro da Trilhas, eles fazem um pacote com um livro contendo todas as matérias que vai precisar para aquele bimestre. Nesse livro aqui, foi só no bimestre 4, né, digamos assim, que eu vim achar alguma coisa falando sobre simetria, formas obtidas por simetria, entendeu? Eu vou estar deixando o PDF aí com a senhora, inclusive eu vou até abrir ele aqui também. Então, aqui está o PDF, coloquei junto também o sumário, tá? Só para se localizar melhor assim, esse sumário no caso fica na primeira página. Eu coloquei algumas coisas a mais que eu achei interessante acrescentar, mesmo que ainda não seja na parte de simetria. Eu achei bastante interessante essas questões aqui que foram abordadas. Um pouquinho antes de simetria, na parte de figuras geométricas aqui no sumário, tá vendo? Porque ele também fala sobre algumas construções, até mesmo naturais da Terra, que a gente consegue sim perceber uma simetria já aí. Eu vejo que isso aqui é como se fosse uma preparação já para começar a simetria. Ele fala aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, sobre os atóis, né, ou ilhas oceânicas, que são ilhas feitas de corais, né, que vão se formando ali ao redor de bastante tempo, e elas formam meio que algo simétrico em si, entendeu? Ela também fala aqui sobre o homem vitruviano, né, que seria esse desenho aqui de Leonardo da Vinci, que você consegue também perceber uma simetria no desenho. Ele começa a falar algumas dessas questões, mas eu não vou me aprofundar muito aqui, porque por mais que tenha uma preparação aqui, ainda assim não é o foco nessas páginas sobre isso, mas eu também achei interessante colocar isso no PDF. Então, chegando já na parte de simetria mesmo, que começa a partir da página 161, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, professora, é até mesmo sobre as figuras utilizadas pelo livro, né? Como, por exemplo, a do caranguejo, até mesmo de um palhaço, uma xícara. Porém, uma das falhas que eu achei aqui é que poucas dessas figuras, ou melhor, até rodando aqui você pode ver que nenhuma dessas figuras mostra uma figura real, uma tirada de fotografia mesmo, que produzida de alguma obra arquitetônica ou de alguma obra até natural mesmo, algo produzido pela própria natureza. Não, eles utilizam desenhos, o que deixa o exercício um pouco mais figurado, digamos assim, né? Um pouco mais imaginativo. Por mais que eles até utilizem desenhos que sejam representações de figuras reais, como um caranguejo, mas o caranguejo poderia ser muito bem ser real também, a foto dele, não apenas um desenho de um caranguejo, para assim conseguir aguçar mais a imaginação da criança, a criatividade da criança ou do adulto que estiver no livro, enfim, da própria pessoa
em si que for utilizar esse livro, eu digo isso até por mim, se fosse para eu ter que fazer o 7º ano agora, enfim, é sempre melhor trabalhar com coisas mais reais, mais voltadas ao nosso cotidiano, adequar aquela questão à realidade. E nisso eu vejo uma falha nisso daí, em um dos aspectos que foi pedido sobre a adequação à realidade. Eu não vejo isso daqui como um ponto positivo, entendeu? Pelo menos não como um ponto, pelo menos algo que realmente eles tentaram ali se adequar à realidade, mas poderia ser melhor, entendeu? Continuando ainda, só para não perder essa linha de raciocínio, eu ainda vi coisas piores ainda. Além do que, por exemplo, botar um caranguejo desenhado, eles usaram muitas figuras, às vezes nem tão conhecidas assim, como por exemplo aqui, ó, como esses tipos de figuras, entendeu? Sobre uma malha quadriculada, e eles desenhavam figuras que não aguçam em nada a criatividade da criança. Eles podendo usar exemplos simétricos que existem no nosso cotidiano, eles preferiram optar por figuras. E às vezes, nesse caso aqui, por exemplo, figuras que nem tem uma representação em si real. A criança não vai conseguir assemelhar isso aqui a nada. O que deixa os exemplos, a própria matéria em si muito teórica, entendeu? Ao meu ponto de vista, entendeu? Então, eu achei isso uma falha na adequação à realidade. Não tem figuras, não tem nada que mostra aqui representações mesmo do nosso dia a dia, entendeu? Porém, sobre a qualidade, em relação à explicação, até mesmo desconsiderando os exemplos de imagens, e sim os textuais mesmo, nós podemos ver que sim, ele tem até uma qualidade bastante boa, considerado alguns outros livros que eu já dei uma olhada, porque esse daqui explica de uma forma bem lúdica mesmo sobre a simetria, pelo menos em seu texto, né? Em sua parte escrita, de uma forma que realmente dê para as pessoas entenderem, sim, não, sem muitos problemas, entendeu? Ele usa até exemplos aqui, como por exemplo, ele fala sobre a caranguejo fêmea, que toda espécie de caranguejo fêmea ela é simétrica, e nem toda espécie de caranguejo macho é simétrica. Ele usa até exemplos bons, e isso até que dei até um ponto positivo para a questão da qualidade em si do livro em relação a isso, em relação à explicação em si. Como podemos ver na simetria de rotação, ele dá um exemplo dos bandeirantes, né? Ou melhor, dos escoteiros, e nesse exemplo, usando o jeito que eles se comunicam, né, através das bandeiras, é algo que sim, pode até exercitar até um pouco a imaginação das crianças, porém isso poderia sim ser melhorado nas imagens. Uma coisa que eu volto a falar que eu não achei tão interessante assim, entendeu? E sobre as simetrias utilizadas pelo livro, né, pelo sistema aqui do livro, ele foi até bem a fundo em si, não tanto detalhado em cada uma delas, mas ele até passou uma até a mais do que foi pedido, né, que foi a simetria do plano cartesiano, entendeu? Mesmo que ele não detalhou cada uma especificamente, ele acho que também nem precisava tanto, só o pequeno texto que ele deu já deu para entender o que é, entendeu? E ele até foi um pouco mais além, como eu falei, falando sobre a simetria no plano cartesiano, entendeu? Ele dá exemplos aqui de polígonos no plano cartesiano, entendeu? Então, achei também algo positivo dessa parte. Falando agora sobre os aspectos da avaliação, né, as formas que ele utilizou para avaliar o aluno, um dos primeiros exercícios começa na página 165, essa página aqui ó, 165, é essa mesmo. Esses exemplos, esses aspectos de avaliação, essas questões em si, né, eu achei também bem interessante, por mais que eu não utilizassem, de novo, volto a falar, figuras tão realísticas assim, mas pelo menos eu achei interessante a ideia dele de adotar figuras, por exemplo, aqui em desenhos, entendeu? E o jeito que ele elaborou as questões em si realmente não é só feito para avaliar o aluno, mas sim para o aluno aprender com a própria questão, entendeu? Então é um aspecto interessante que eu achei sobre o meio de avaliação que ele utilizou, né, para testar o conhecimento do próprio aluno. Não foi apenas como uma maneira de classificar, né, de quantificar a quantidade que o aluno aprendeu, mas não, as próprias questões, como assim devem ser,
ajudam o aluno a aprender ainda mais sobre a matéria, entendeu? Então, uma coisa interessante que eu achei nas questões, elas passam questões como essa aqui, por exemplo, que é umas questões desafio, digamos assim, que forçam a criança a pensar, a ter criatividade, né? Então, é um aspecto interessante sobre essas questões utilizadas. Questões muito sobre desenhos também, pegando bem mesmo sobre a parte prática, digamos assim, da simetria. E até bastante questões, inclusive, entendeu? E no final ele faz uma revisada sobre não só a simetria, mas sobre os outros assuntos estudados nesse período, né? E é isso que eu achei do livro, professora. O livro utilizado foi de Edivaldo Biotini, do 7º ano. Ele é um livro do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, e ele é a 7ª edição da Editora Moderna de 2011. Esse livro ele se encontra em 4 volumes para os alunos do 6º ao 9º ano. Para fins de pesquisa, caso queira dar uma olhada depois no livro, ele foi o de ano de publicação de 2018. Gráfica da FTD Educação e Gráfica e Logística, e para a editora FTD mesmo.